Oi pessoal, professor Davis aqui falando. Agora nós vamos passar para a segunda parte das teorias eletromagnéticas, né? Na aula passada nós discutimos as contribuições, principalmente de Faraday, de como ele conseguiu revolucionar a eletrodinâmica, mostrando os efeitos da indução magnética. E aí, por vez, mostrando como é possível criar um motor elétrico. Ele foi o criador do primeiro motor elétrico. E essa segunda parte aí, nós vamos mostrar as contribuições principais aí, principalmente da física, relacionada aí a essas contribuições aí da eletrodinâmica. E aí a gente começa falando com as teorias de Maxwell e o eletromagnetismo. É muito comum a gente relacionar o Maxwell com o eletromagnetismo, mas ele também tem outros trabalhos, principalmente na parte termodinâmica, tá bom? Mas hoje nós vamos dar foco apenas da parte aí da eletrodinâmica. Então, pessoal, a história do Maxwell, ele é bem interessante. Ele é um dos que nós podemos chamar de prodígio, né? São aquelas pessoas excepcionais desde a infância. Ele nasceu na Escócia em 1831. Ele era filho de um advogado e o advogado ele não exercia o papel de advocacia, né, sua profissão, para tomar de conta das propriedades. E o pai dele se dedicava muito à educação do filho. Então aqui ele já mostrava que desde pequeno ele tinha uma educação boa. Ou seja, o pai dele, por ser advogado, se preocupava muito com a educação do filho. Então ele ficou órfão quando tinha 9 anos de idade. Ele foi criado com a ajuda de uma tia. Aos 10 anos de idade ele ingressou numa, numa escola, né, numa academia. E aos 14 anos ele escreveu seu primeiro trabalho científico, que foi um método de construir uma elipse perfeita. Ou seja, ele mostrou como era possível, utilizando barbantes, criar uma elipse perfeita. E ele foi mostrar isso onde? Ora, na Royal Society. Então ele foi mostrar isso numa competição que teve na Royal Society de Matemática, onde ele conseguiu a medalha, né? O primeiro lugar. Então observe aí que ele já tinha uma trajetória fantástica, né? Ou seja, 14 anos de idade, já apresentando trabalho para a Royal Society, sendo medalhista, né? Demonstrou matematicamente, então ele já era excepcional com 14 anos de idade, né? Isso foi muito importante aí para ele. Então esses incentivos aí, tanto do pai quanto ele da Royal Society, de ter mostrado um trabalho científico, fizeram com que ele tivesse um caráter científico mais aprofundado, ou seja, ele ficou mais motivado ainda a fazer novas pesquisas, né? Alguns anos depois, ele já publicou outros trabalhos. Ele publicou mais 2 trabalhos aí anos depois. Aos 16 anos, ele entrou na Universidade de Edimburgo. E ele já era um matemático brilhante, ou seja, com 16 anos ele já era considerado matemático brilhante e realizava diversas experiências científicas de todos os tipos. Gostava de escrever também poesia, né? Em 1950, ele deixou a Escócia para estudar na Universidade de Cambridge. Ele estudou com o matemático William Hopkins para participar de uma competição de matemática. Observe aí a influência aí, viu, que teve a questão dele apresentar o trabalho para a Royal Society. Ele ficou em segundo lugar e foi eleito para o clube que reunia os 12 melhores estudantes de Cambridge. Ou seja, ele gostava dessa parte de estudar para as competições, né? O Maxwell, ele em 1854, ele se formou, né? Mas ele permanece lá na universidade para realizar as pesquisas. Então observe aqui que ele inventou um peão aqui colorido para demonstrar que as 3 cores primário, o vermelho, o verde e o azul, poderiam produzir praticamente qualquer outra cor. Então ele mostrava como as pessoas podiam enxergar só através dessas 3 cores aqui, né? E aí, com certeza, ele foi a base para criar a televisão a cores. Ele recebeu uma medalha com Fórum da Sociedade Real por esse estudo também. Então observe aí quando a gente fala de as equações de Maxwell, a gente só pensa na parte de eletromagnetismo, mas a gente vê aí que ele fazia diversos estudos, ele não fazia somente a parte do eletromagnetismo. Além de matemático brilhante, ele também estudava e era experimental também, né? Ele também fazia algumas experiências científicas. No ensaio sobre a estabilidade dos anéis de Saturno, em 1857, ele afirma que são feitos de partículas independentes e não fluido ou disco sólido como se acreditava. Então, eu observo que ele também tinha uma parte aí de estudo da área de astronomia. Agora, claro que a principal pesquisa dele foi nos fenômenos elétricos, né? E aí, pelo desenvolvimento matemático das questões ligadas à eletrodinâmica e à natureza da luz.
E durante algum tempo, Marx retirou-se para sua propriedade para terminar sua obra sobre a teoria eletromagnética. Ele escreveu manuais sobre calor, visão de cores, matemática e também a física. Depois da sua morte, de Maxwell provou a teoria eletromagnética de Maxwell, ao construir o primeiro transmissor e receptor de rádio. Então, basicamente, o que o Maxwell ele fez? Ele pegou as teorias de Faraday, inclusive ele cita o Faraday nos seus trabalhos, inclusive é o título do seu primeiro trabalho, que é sobre as linhas de forças de Faraday, de 1856. Ele cita que ele não poderia ter chegado a essas conclusões sem a brilhante teoria que o Faraday desenvolveu. Então, o que foi que ele fez? Ele viu que tinha várias teorias, mas nenhuma explicava matematicamente o funcionamento do campo magnético, ou então da indução eletromagnética. Então, ele conseguiu juntar. Vocês viram que tinha muita gente. Tem uma Ampère mostrava uma coisa, o Gauss tinha outra. O Faraday explicava como é que funcionava, mas nenhum conseguia explicar matematicamente os fenômenos da indução eletromagnética. E alguém que poderia fazer isso era alguém brilhante como Maxwell. Então Maxwell ele desenvolveu as teorias do eletromagnetismo, utilizando as teorias de linha de campo de força magnética, as teorias de linhas de força de Faraday. E aí conseguiu desenvolver o que você já deve conhecer bem, que é as equações de Maxwell, as famosas equações de Maxwell, né? E o Maxwell, o que aconteceu? Ele mostrou através de equações diferenciais e parciais, justamente com a lei de força de Lorentz, de como uma onda eletromagnética funcionava, né? Ou seja, quais eram os princípios matemáticos da produção de uma onda eletromagnética. E foi fundamental para uma revolução tecnológica iniciada no século XIX e continua até hoje, né? Cada vez mais descobrindo novas propriedades aí das ondas eletromagnéticas. Então são as famosas equações aí de Maxwell que fizeram com que ele ficasse tão famoso. Mas também, como mostrei, ele também tem outras contribuições, inclusive na parte termodinâmica e do calor, né? No caso. Agora, o cara que conseguiu provar, ou seja, as equações de Maxwell, ele dava uma teoria das propriedades das ondas eletromagnéticas. O cara que conseguiu provar que as ondas eletromagnéticas de Maxwell estava tudo certo, estava certinho como as teorias que ele falou, foi o Hertz. O Hertz a gente conhece da parte de ondulatória, né, onde tem o nome, né? Ele fez os experimentos de bobinas ligadas a faiscadores. O Hertz ele percebeu que quando uma das bobinas liberava uma faísca, uma outra que estava sem contato apresentava também uma faísca, só que de menor luminosidade, de menor intensidade. Ou seja, uma indução em um ponto poderia passar para outro lugar. O cientista entendeu, após repetir o experimento inúmeras vezes, que as faíscas secundárias eram produzidas por uma propagação de ondas eletromagnéticas. Então ele conseguiu provar, através de um experimento, que as ondas eletromagnéticas baseadas nas teorias de Maxwell, elas existiam. Bom, foi uma experiência aí fenomenal. Então o Hertz ele vai se dedicar a estudar aquelas ondas e percebeu que elas possuíam a mesma velocidade da propagação da luz. Opa! Aí o pessoal já começou a fazer. Estávamos estudando apenas a parte de ondas eletromagnéticas. E olha só, o Hertz ele mostrou que a velocidade das ondas eletromagnéticas coincidiu com a velocidade da luz. E aí já era uma teoria que a luz era uma onda eletromagnética. Tinha visto nas aulas passadas que tinha algumas experiências que provavam como era o tipo da luz, né? É o tipo de uma onda eletromagnética. Mas o Hertz, através desse experimento, também conseguiu provar que a luz é uma onda eletromagnética porque tinham a mesma velocidade, né? Além disso, os cientistas detectou a refração, reflexão e polarização, mostrando que uma onda a parte de eletromagnetismo é uma onda, né? As descobertas do Hertz, eles abriram um caminho para o desenvolvimento de tecnologias como radares, rádio, televisão.
Em homenagem a ele, hoje a frequência de ondas tem essa unidade, que é o Hertz, significa oscilações a cada... o Hendrik Lorentz, mostrando aqui a relação que tem, né, das pesquisas, né? Quem era esse aqui, né? Ele vai tentar unificar a eletricidade, o magnetismo e a luz, como teorizado pelo Marx. Ele era um dos alunos, né, do Hertz. Então observe que o Hertz passou para ele os seus conhecimentos, ele continuou, né? Então ele teorizou a oscilação de elétrons no átomo e ele mostrou que essas oscilações poderiam produzir a luz. A tal teoria foi comprovada em 1896 pelo seu aluno, ou seja, ele era aluno do Hertz e o aluno dele, o Pieter Zener, ele demonstrou um fenômeno conhecido como efeito Zener, que recebeu o prêmio Nobel em 1900. Não vou explicar essa parte toda, eu quero que vocês depois vão me explicar na próxima aula, tá bom? Para a gente começar a discutir. Foi a experiência de Michelson e Moulin, que é a parte de provar que o éter existia. Então foi um experimento para tentar provar que o éter existe, né? Porque o Marx ele defendia que essas ondas eletromagnéticas elas se propagavam, no caso a luz, né, como também se propagavam através do vácuo, através do universo, através de um éter. Esse éter luminífero, ou seja, um éter que a luz passava. Por quê? Porque associava-se que a luz tinha as propriedades ondulatórias. Só que a onda, como a gente conhecia na época, lá como era conhecido na época, ele não passava, ele tinha que passar por um meio, né? Um meio material, ou seja, não tinha uma noção de que uma onda poderia passar pelo vácuo. Então achava-se que a luz passava através do universo, através de um material, que esse material foi chamado de éter. Que o Einstein que o Einstein defendia bastante. Ele acreditava muito na teoria desse éter, né? Então, essa é uma experiência muito interessante. Eu vou deixar um vídeo para vocês darem uma olhada na experiência, que é considerada uma das experiências fundamentais aí das ciências, uma das experiências mais brilhantes. E aí, o que foi que a experiência mostrou? Que o éter não existe. Então, ele foi para tentar captar esse éter e descobriu que esse éter não existe. Tentaram verificar achar esse éter e não acharam detectar esse éter de nenhuma maneira. No entanto, eles descobriram uma outra coisa com esse experimento. E aí, não vou falar para vocês, eu quero que vocês assistam e tentem entender como foi feito o experimento e qual foi a sua importância, principalmente depois que ele vai ser fundamental para a relatividade de Einstein, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Eu vou deixar o material para vocês estudarem. E não esqueça de fazer as atividades semanalmente, viu? Um abraço, até mais.